Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade na série de reviews do mangá Spy Family de Tatsuya Endo. E a gente vai ver o volume 5 do mangá. Se você quiser ver reviews dos outros volumes, tem a playlist no canal também, tá? Antes de começar, peço para vocês, por favor, darem like no vídeo e se inscreverem no canal se vocês estão interessados nesse conteúdo. Antes de mais nada, vou ler aqui a sinopse do volume. Diz que o cão clarividente Bond se junta à família, e parecia que tanto os Forger quanto a Operação Strix estavam nos eixos. Mas eis que Anya se vê no maior apuro de sua vida com a chegada dos exames parciais. Como terminarão essas tumultuadas provas que podem render Stellas ou Tonitors? Então, para passar pelos capítulos desse volume, a gente tem que entender que, diferente do volume 4, que seguia uma espécie de um arco de história, o volume 5 de Spy Family tem capítulos contidos, então cada capítulo tem sua própria história e é um pouco mais episódico. É óbvio que tem conexões entre os capítulos e a história, no geral, o enredo da Operação Strix, de montar a família, de tentar estabelecer contato com a família Desmond, continua, mas cada capítulo tem uma historinha com um certo começo, meio e fim. Então, o primeiro de todos os capítulos, que é o capítulo 24, nesse daqui é um foco maior na Yor, o que é bom, porque no volume 4 a gente quase não viu da Yor. E nesse capítulo é mais ela tentando finalmente dar passos para conseguir se tornar uma esposa e mãe melhor. E ela tá querendo aprender a cozinhar de verdade, porque é uma coisa que ela sempre foi péssima. E esse capítulo eu acho ele bom, porque finalmente desenvolve a Yor, né, como eu falei. Finalmente ela tem uma coisa para fazer na história, mostra como ela tá tentando crescer, vendo que já foi mostrado várias vezes as falhas dela como uma mãe e esposa, e agora ela tá trabalhando para consertar nisso, então eu gosto bastante desse capítulo. Já no capítulo 25, a gente tem outro capítulo focado na Anya e na vida escolar dela, e agora que ela tem o cachorro, e finalmente tem um nome pro cachorro, que é o Bond, ela quer mostrar ele pro Damien, né, pra conseguir a amizade dele. E aí ela inclusive leva uma foto da família dela, com o pai, a mãe e o cachorro pra mostrar. Mas o tiro acaba sendo pela culatra, porque a amiguinha da Anya, a Becky, ela pega a foto e ela não quer devolver, porque ela quer ficar olhando pro pai da Anya, pro Lloyd, ela acha ele bonitão. E aí a Anya meio que se ferra nesse quesito, porque o Damien não vai ver a foto do cachorro, e ela não vai ter esse ponto pra interagir com ele. Mas aí a turma vai fazer uma atividade de artesanato, de montar maquete, montar modelo, e aí a Anya quer tentar então criar um modelo do Bond pra mostrar pro Damien. Acaba que a gente tem outra interação nesse capítulo entre o Damien e a Anya, eles interagindo mais, fazendo um trabalho em equipe de certa forma, cooperando um pouco, principalmente a Anya cooperando com o Damien. E é legal pra ver eles interagir um pouquinho mais, mas esse capítulo não é grandes coisas, não faz muito pra história, sinceramente. Mas, calma aí que a gente tem uma revelação um pouquinho interessante, que é o Damien faz uma ligação pro pai dele, que é o Donovan Desmond, que é o alvo da missão, do Twilight. E nessa ligação a gente vê que eles não têm a melhor das relações, né? Então, o que vai acontecer, mesmo se a Anya conseguir virar amiguinha do Damien, né? Isso aí fica pro futuro. Bom, já os próximos capítulos agora eles vão um pouquinho pra essa parte das provas que foi mencionada na sinopse. Então, o capítulo 26 mostra que o período de provas vai começar e vai ser justo no período de lua nova. Isso é um problema pra Anya, porque quando tem lua nova ela perde os poderes, então ela não vai conseguir colar nas provas. E deixa pior ainda, porque se ela for mal nessas provas, ela vai ganhar os Tonitors, e aí ela pode ser expulsa, né? E aí então a gente tem um capítulozinho da Anya tentando estudar, e aí finalmente tem a interação do Yuri com a Anya, porque a Yor chama o Yuri pra ajudar a Anya a estudar, já que o Yuri é muito inteligente. Não dá muito certo, a Anya continua bem burrinha, mas aí ela acaba fazendo as provas. Então vamos ver o que vai acontecer com essas provas, né? E sobre esse capítulo que eu tenho pra falar que eu já disse que finalmente a gente tem interação da Anya com o Yuri, mas foi bem curtinha, queria ver um pouquinho mais, mas foi legal ver os dois ter um pouquinho de papo junto. E aí também já introduz um ao outro pra quando a gente tiver mais de interação entre eles, pra já seguir direto, né, e não ter que introduzir os personagens um ao outro.
Bom, já no capítulo 27 as provas já aconteceram, o Twilight tá morrendo de medo que a Anya foi mal, então ele decide invadir a escola pra forjar as notas dela, pegar as provas dela, consertar as respostas. E enquanto ele tá invadindo a escola, tem outro espião, um espião amador, assim, que não presta pra nada, que também tá tentando invadir a escola pra mexer nas notas de provas. O Twilight e o espião acabam meio que cooperando, entre aspas, né? E ele chega lá, tem uma revelação interessante sobre as notas da Anya e também sobre qual era a missão do espião lá. Não vou falar muito, mas é basicamente isso que acontece no capítulo. Foi um capítulo legalzinho, um capítulo bom pra gente ver as habilidades de espião do Twilight, um pouco mais dessa parte de infiltração, e eu gostei nesse quesito também. E também porque pode ser que introduza um personagem novo. No momento esse personagem é bem, assim, tem uma parte bem pequena na história, nem é um personagem de história de verdade, é contido em um capítulo só, mas se ele aparecer de novo, legal. E agora pro capítulo 28, esse capítulo se foca em outro personagem, é um menino, aluno do Colégio Eden, que tá na turma da Anya e do Damon, e ele escuta o pai dele numa conversa falando sobre a empresa da família, e a empresa está passando por maus bocados e parece que tem alguma coisa a ver com o grupo Desmond, né? E aí o moleque, ele acha que, ele ouvindo isso, né, ele assume que ele vai ter que sair do Colégio Eden, porque é uma escola muito cara. Então, chegando na escola, no próximo dia ele antagoniza o Eden, se faz de muito coitado, e as criancinhas da escola, elas ficam com pena dele e tentam ajudar ele, tentam encorajar ele, dão presentes, tentam ficar amigáveis com ele. E aí no final descobre que, na verdade, a empresa dos pais ia falir, mas o grupo Desmond ia comprar a empresa e a família ia se manter nos mesmos postos, eles iam acabar não perdendo todo o dinheiro. E o menino não ia ter que deixar de estudar no colégio, coisa nenhuma. E é isso. Pra falar a verdade, esse é o capítulo mais fraco do volume e acho que é o capítulo mais fraco do mangá até agora. Eu acho que se você decidir pular esse capítulo, não vai mudar nada, porque nada que aconteceu nele tem algum impacto para o que acontece no futuro da obra. E mesmo que não tenha impacto, se a história fosse boa era uma coisa, mas a historinha é bem fraquinha. E o menino que é o foco desse capítulo, né, ele é um carinha chato, nada interessante. Tipo, por que eu me importaria com esse personagem? O que tem de interessante nele? Nada. Então, eu realmente não gostei muito desse capítulo. Assim, quem gosta, gosta, mas eu achei bem fraquinho mesmo. E agora vamos pro capítulo 29. Nesse aqui, a Anya recebe uma tarefa da escola para pesquisar sobre uma profissão. E aí, pensa um pouco e ela decide fazer um relatório sobre o trabalho do pai dela. Mas não o trabalho de espião, o trabalho de fachada do Twilight no hospital. E nada demais acontece nesse capítulo, é um pouquinho divertido de ver a Anya explorando o hospital, fazendo as atrapalhadas dela, né? E principalmente por causa que tem as coisas de espião do Twilight estão no hospital. Mas não acontece tanta grande coisa assim. Aparece um personagem nesse capítulo, a gente tem uma prévia de um personagem que já vai aparecer no próximo capítulo, então nem sei porque que tá nesse capítulo. Mas é isso. O capítulo é engraçadinho, é bonitinho, foca na Anya. É legal, mas impacto não tem muito mesmo. Agora vamos pro capítulo 30, que é o último desse volume. E nesse aí é revelado que a mulher que apareceu no capítulo anterior é uma espiã também, da mesma agência que o Twilight. Ela é a agente Nightfall e ela está trabalhando também de fachada no hospital pelo nome de Fiona Frost. E nesse capítulo ela visita o apartamento dos Forger para avisar do Twilight sobre uma missão que eles vão ter que fazer juntos. E ela também aproveita para checar como é que tá indo a operação principal aí, a operação Strix da família, né? E ela se mostra bem descontente, porque ela acha que a maneira que a Anya está sendo tratada é gentil demais, que ela não está mostrando o resultado, que precisa ser bem mais rígido. Ela também se mostra muito desapontada com o papel da Yor como esposa, mas a gente vê que talvez tenha um motivo a mais por trás disso, não só porque ela quer que a missão dê certo, mas quando a Anya usa a habilidade de lemente dela, a gente descobre que a Nightfall, ela ama, ou na verdade obcecada, pelo Twilight. E ela até sugere que tire a Yor daí, da família, e a Nightfall que faça o papel de esposa. Mesmo assim, a gente vê uma família Forger mais unida aí. O Twilight não aceita que
a Nightfall entre aí na missão e troque de papel com a Yor. E deixa por aí mesmo, e aí a gente vai ter um pouco mais seguindo dessa personagem, vendo mais que missão é essa que eles vão ter que fazer juntos de qualquer jeito, seguindo aí pro próximo volume. No geral, achei esse um ótimo capítulo, porque introduz mais um personagem interessante. E dessa vez, esse personagem é uma espécie de rival pra Yor, o que deixa com expectativas mais altas ainda pra ver o desenvolvimento da Yor, porque mais uma vez tem um personagem que tá descontente do jeito que a Yor é como esposa, como mãe. Então, será que a gente vai ver a Yor tentando aprimorar, né, nesse sentido mais ainda? Porque finalmente também nesse volume a gente já viu a Yor tentando virar uma esposa melhor, uma mãe melhor, e agora a gente tem mais uma motivação pra ela, né, com a Nightfall chegando. Então eu acho que pode ser um bom personagem, boas oportunidades aí introduzindo a Nightfall. Também outra espiã, né, pra ter também mais esse aspecto de espionagem aí, que de vez em quando falta um pouco, porque a gente, muitas vezes no Spy Family, a gente começa a acompanhar bastante da Anya, e a Anya, mesmo que ela se envolva aí nas missões, nas coisas de espião, ela fica mais na escola mesmo, resolvendo coisa de criança, né? E agora pro meu veredito final, como eu falei antes, esse volume tem bastante história contida, episódica, meio que cada capítulo é sua própria história, a gente tem, assim, algumas linhas que vão seguindo, mas não é nada como o volume 4, que é o volume inteiro seguindo a mesma história. E eu acho que isso é justamente por causa desse volume 4, porque o volume 4 foi bem pesado nesse aspecto de história, todos os capítulos do volume seguiram a mesma coisa, e aí então esse volume serve como espécie de break, né, o nosso entre arcos, eu diria, pra gente dar uma descansada e preparar para o que vai vir aí pros próximos desenvolvimentos da história. Mesmo assim, eu gostei pra caramba, principalmente do primeiro e últimos capítulos, porque apesar deles serem episódicos assim, eles realmente contribuem adicionando pra história. Porque, primeiro de tudo, no primeiro capítulo a gente tem a Yor se desenvolvendo finalmente, vendo o que ela tá querendo fazer pra crescer como personagem, pra desenvolver novas habilidades. E no último capítulo a gente introduz um personagem novo interessante e que pode também trazer impacto na obra no futuro, seguindo. E acho que, no geral, é um bom volume. Ele segue, sim, essa linha mais episódica que a gente viu nos primeiros volumes. Mas não que eu ache ruim, eu gosto mesmo quando é episódico. E eu acho também bom a gente ter essa paradinha entre arcos grandes. Então, volume 5 do Spy Family, uma ótima lida, né, pra vocês. E com isso, gente, eu peço mais uma vez se vocês gostaram desse vídeo, pra dar like e se inscrever no canal. E eu vou me despedindo de vocês, tá bom? Se vocês quiserem checar mais conteúdo, não só de anime, mangá, mas também de game, de filme, de tudo da cultura pop, é só ficar aqui ligado no canal. Tchau, tchau!